Pronto, estamos voltando. Esperando a professora aqui. Enquanto nós estamos voltando... Okay. Ah, tá aqui, a professora voltou, ótimo. Okay. Sim, deixa só a Bianca voltar, que eu não sei se eu consegui, professor, esclarecer e responder a contento a pergunta da aluna. Eu acho que qualquer coisa, então, se ela tiver, né? Eu tenho uma pergunta aqui, a Nancy está falando assim, professora Ana Luísa, então o CDC não aceita a teoria da imprevisão, é isso mesmo, ele não aceita, né? O CDC, diferente do código, como já bem explicado pela professora Ana Luísa, tá? Só um instantinho, professora, mas posso falar? Claro. Mas no Código Civil, Nancy, aceita, como a gente já viu, existem vários artigos que falam, mas tem que ser acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, não é? Sim. Professora Ellen. Oi. Então, no caso, o Código de Defesa do Consumidor ele não aceita a teoria da imprevisão, porque a lei consumerista é baseada na vulnerabilidade do consumidor. Então, por isso, ele vai ter sempre a teoria objetiva, que independentemente de culpa, dolo, imprudência e perícia, ele vai ter que honrar aquela obrigação ao consumidor. É isso? Olha só, é quase isso. Por quê? É isso, eu tenho muita cautela quando eu falo, porque assim, o jurídico, quando a gente analisa, a gente tem que ter calma no que a gente está falando. Se eu disser assim, para o consumidor, para o direito do consumidor não existe teoria da imprevisão, já iniciou a minha redação errada. Na verdade, a teoria da imprevisão, ela existe para os contratos, quando excessivamente onerosos, quando maculados de boa-fé, quando não respeitarem o que as partes contraentes firmaram em contrato, tá? O pacta sunt servanda, quando, como a professora Ana Luísa falou, for fatos imprevisíveis, supervenientes, força maior, etc. Parou aí. Contudo, no Código de Defesa do Consumidor, a teoria da imprevisão não é que ela não exista, ela não precisa ser provada, turma. Cuidado, não é que ela não exista. Eu não preciso provar que houve fato superveniente, que houve pandemia, tá? Eu não preciso provar que houve força maior, desde que fique muito claro que haja uma cláusula abusiva contratual, em que nessa cláusula eu nego o quê? Os princípios básicos do consumidor, direito ao arrependimento, direito à indenização, se tiver vício ou defeito no produto, ele poder ser ressarcido. Então, cuidado, não é que não exista. Eu não preciso, enquanto consumidor, provar. Por quê? Porque senão vocês vão achar o seguinte, que sempre o consumidor vai ter razão. Então é só o fornecedor. Olha, a professora Helena ensinou que é a teoria objetiva do negócio jurídico e que o fornecedor prometeu, está prometido e pronto, o consumidor tem sempre razão. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que o consumidor, quando houver na relação de consumo qualquer cláusula que seja excessivamente onerosa para o consumidor, que fique claro que o fornecedor, ele, independentemente de ter agido ou não com culpa, mas o produto está com defeito, o produto chegou com avaria, tem vício na qualidade, tá? Eu posso pedir revisão contratual ou até, como nós já estudamos, o meu dinheiro de volta e o ressarcimento. Não sei se ficou mais claro, Franklin, tá? Eu não preciso provar fatos supervenientes, caso fortuito ou força maior. Mas desde que essa cláusula tenha sido excessiva ou abusiva. Ou seja, tem que ficar constatado que simplesmente houve um desequilíbrio contratual, independentemente de ter sido previsível ou não, tá bom? Perfeito, Franklin, dependerá da situação fática. Professora Luísa? Eu acho que é a Monique, professora Luísa, que quer perguntar. Pode falar. Pode falar, Monique. Boa tarde. Professora,
Boa tarde. Eu lendo em relação a algumas pesquisas que eu estava fazendo, eu vi em muitas coisas que eu pesquisei o artigo 421. O que eu entendi foi que o artigo 478 e o 79 pareciam que eles eram um complemento do artigo 421. A senhora poderia falar um pouco sobre esse artigo, no caso, se ele se... É a Monique, né, que está falando. O 421 Isso. é o primeiro artigo do direito contratual, que fala da boa-fé. A liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato. Então, a primeira coisa que vocês vão estudar, quando vocês estudarem direito contratual semestre que vem, é que existe a autonomia da vontade, que é a liberdade de contratar. Mas essa liberdade de contratar, ela tem um limite, que é a função social do contrato. Isso existe muito lá, como a professora Hélia, no direito do consumidor, o respeito que tem que ter com o consumidor. Então, as duas partes têm que respeitar a função social do contrato. Monique, isso seria o primeiro artigo, tá? Você pode sim se basear tanto no 421 até o 423, para poder ir lá para o 478. Tá? Mas a nossa resposta está lá no 478. Tá? Mas você pode sim começar colocando que a liberdade contratual vai ser exercida no limite da função social do contrato. E um dos pressupostos da função social do contrato é o equilíbrio entre as partes. Tá? Então, qualquer das partes que não queira revisar uma situação contratual desequilibrada, ela não está cumprindo a função social do contrato. Tá? E logo depois a professora Hélia vai falar, tem uma pergunta sobre os contratos de adesão. Isso, eu já estou tentando. Pois é, no nosso Código Civil também, o 423, 424 vai falar do contrato de adesão também. Pode falar, professora. Não, é só respondendo ao Igor, que foi uma das primeiras pessoas que me perguntou, e depois eu passo uma pergunta da Nancy para você, tá bom, professora? Que tem aqui misturando, mas é mais para você. O Igor diz, professora, há muitos casos de academia, como a Smart Fit, outras que adotam um contrato de adesão. Uma das cláusulas é que só pode findar o contrato indo pessoalmente no estabelecimento. Já é abusivo? Parei aí já. Principalmente por uma questão pandêmica de isolamento social. Tá? Na verdade, por mais que o contrato ele reze numa situação regular que se vá à academia, mas ele não pode obstruir numa situação de pandemia. Repara, eu não preciso provar que é uma teoria da imprevisão. Está plenamente observável que é uma questão de caso fortuito ou força maior, ou seja, é uma situação atípica, né? Então, nesse caso, cabe o segundo PROCON, que reza o PROCON administrativamente, é que, no caso, o consumidor deve ter outro mecanismo, tá? Para que ele possa acionar a empresa, seja telefone fixo, seja celular, seja WhatsApp, seja... Então, a organização, quando ela diz que só pode ir pessoalmente, ele pode até não findar, ok. Mas então ela teria que dar uma segunda possibilidade. Se só pode findar pessoalmente, Igor, então quando voltar ao pleno funcionamento, né, mesmo que seja regrado, ou seja, que haja liberação de um decreto aqui do governador, por exemplo, o que vai acontecer? Caberá ao consumidor negociar com a Smart Fit como fica aquelas mensalidades pagas, já que ele não usufruiu. Diferente de uma instituição de ensino, independentemente de portaria de redução ou não de mensalidade, numa instituição de ensino, o MEC até colocou, não foi, professora, aqui, tendo aulas remotas, ou seja, fazendo-se uma plataforma virtual que dê conta dessa prestação de serviço, mesmo que ela não seja presencial, mas ela garanta a qualidade na prestação de serviço, não há que se colocar em devolução. Contudo, uma Smart Fit eu não tenho como malhar em casa. Tá? Eu não tenho como usufruir daqueles aparelhos. Então, ainda não tem uma decisão fechada, Igor, mas só para não ser prolixa, durante o período de fechamento das academias, o cliente que continuar a pagar a mensalidade, ele deve, assim que abrir, renegociar.
renegociar. Ou ele não paga as próximas parcelas porque ele já pagou, ou ele tem um abrandamento, ou ele tem um desconto, ou ele tem um plus de agregação de valor. Mas detalhe, ele tem que concordar e ele tem que ter participação. Não é a academia dizendo, olha, dona Ellen, ou você aceita yoga nesse plano, ou não. Quer dizer, não é o fornecedor que vai te impingir, que vai te obrigar o que você deve escolher, porque reza o direito consumerista que você tem liberdade contratual, tá? Esse negócio de ressarcimento das mensalidades pagas correspondentes ao período que o cliente não usufruiu os serviços, isso é relativo, porque eles tiveram custo fixo e também, como fornecedor, eles não estavam imaginando a questão pandêmica. Então, não há nenhuma decisão dizendo que ele tem que te ressarcir todo o dinheiro, e sim que haja negociação entre as partes, tá? Professora, tem uma pergunta da Nancy, eu posso fazer para você? Pode, claro. O CDC, ela diz que não aceita a teoria da imprevisão. Ai, tô com tanto medo desse negócio de não aceita, mas enfim, não aceita a teoria da imprevisão. Mas a pandemia para o Código Civil não seria uma imprevisibilidade? Muito boa pergunta. Quem foi? Nancy, né? Muito boa pergunta. É exatamente isso que eu estou perguntando para vocês. A minha pergunta final é exatamente essa. O projeto de lei que está tramitando está dizendo que muitas dessas coisas que estão acontecendo não são fatos imprevisíveis. E eu até aponto para vocês que isso, na minha opinião, é uma contradição. Tá? Que eu fico questionando, pandemias, guerras, depressões econômicas devem ser entendidas como eventos imprevisíveis, que desequilibram as prestações obrigacionais. A gente está vendo, assim, por enquanto, lógico que, como a senhora falou, não tem súmula, não tem jurisprudência nem nada, porque a coisa ainda está acontecendo. Isso tudo vai ter para o futuro. Mas são eventos imprevisíveis, na minha opinião, sim. Por exemplo, muita gente perdeu emprego. Eu concordo com você, professora. Muita gente perdeu emprego e perdeu emprego porque teve contrato suspenso. Isso foi os melhores ainda, né? Mas teve contrato suspenso, muita gente é autônoma. Nós advogados, quem vive, porque a gente, a professora, tem outras coisas. Quem vive só da advocacia, os escritórios de advocacia ficaram fechados. Quem vive só da advocacia está minguando, né, professora? Ou se reinventa. Exatamente. Então, é isso que eu pergunto para vocês. Na minha opinião, lógico que vocês vão analisar o texto que eu mandei. Tem milhões de textos sobre esse assunto que a professora estamos discutindo com vocês, bons textos. Mas é isso que eu quero, eu pergunto para vocês. Será que essa pandemia essa crise sanitária que está causando tantas situações, que vai afetar, sim, o mercado, está afetando o mercado, e será que isso não autoriza a revisão contratual? Isso que eu queria que vocês pensassem bastante, fundamentassem. Na minha opinião, sim. Essa pandemia também dependendo da situação, afeta sim. Desequilibra muitos contratos. É natural, ela agradeceu, professora. De nada. É natural que, assim, no direito do consumidor, tá? Pelo entendimento, eu fico muito preocupada, e aí eu vou voltar um pouquinho, tá, Nancy? Porque eu fico preocupada com isso. Se vocês colocarem a frase assim, o CDC não aceita a teoria da imprevisão, então vocês não estão entendendo nada que eu iniciei o vídeo. Tá errado. Eu não falei que ele não aceita, tá? Então, eu vou tentar, me permita, professora Ana Luísa, em 2 minutos, falar novamente. Porque a gente tem que ter cuidado com a área do direito, porque não é assim 880, né? Tem súmulas, tem costumes, tem jurisprudência, nós estamos dando alguns entendimentos. Então, o que eu quero dizer para vocês? Pelo entendimento do artigo 6º, inciso 5º, tá? Não é sempre depende, calma, tá? O que acontece? Pelo entendimento, a teoria da imprevisão ou aquela cláusula que vem no Código Civil, que é a questão do pacto entre as partes da boa-fé contratual, ela foi recepcionada pela lei consumerista. Não é que a lei consumerista diz, ei, previsão, tu não existes. Não, ela foi recepcionada pela lei consumerista. Só que, para revisão de contrato, te liga, revisar um contrato, eu não preciso alegar a teoria da imprevisão.
Olha aí, eu não estou dizendo que ela não existe, a teoria da previsão. A teoria da previsão, ela existe, tá? Só que no CDC, para que eu peça, te imagina como consumidor, sem ser advogado agora, como consumidor, para que eu pleiteie revisão contratual, alteração contratual, eu não preciso ter que provar, diferentemente do Código Civil, que houve um fato imprevisível. Basta eu simplesmente provar que houve uma cláusula ou abusiva ou excessivamente onerosa para o consumidor, já que o Código de Defesa do Consumidor se baseia no princípio da vulnerabilidade consumerista, subsidiada pela Constituição Federal, e, igualmente, dentro do Código do Consumidor, amparada na teoria objetiva do negócio jurídico, que diz que, independentemente do fornecedor ter culpa, imprudência, imperícia, negligência, ele vai responder. Então, eu não estou dizendo que não existe imprevisão, eu estou dizendo que não existe imprevisão, vírgula, para revisar contratos. Porque se eu saio daqui de uma aula dessa e digo, no civil tem imprevisão, no consumidor não tem imprevisão, tu erras uma questão da OAB. Teoria da imprevisão existe tanto para o civil quanto para o consumidor. A diferença, turma, é que para revisar um contrato, olha aí o que eu estou falando, para revisar, ei, eu quero alteração no contrato, não é para o consumidor necessário que eu mostre cabalmente, faticamente, materialmente, anexe lá na inicial, não é obrigado que eu fotografe, que eu filme esse fato imprevisível. Basta que eu comprove que essa circunstância fática foi excessivamente onerosa para o consumidor. Eu espero, assim, eu estou batendo desculpa, tá, professora, bastante, porque senão o aluno ainda vai dizer que eu falei que não tinha teoria da imprevisão no Código do Consumidor, tá? Não tem como alegação, mas que ela existe, ela existe. Claro, eu concordo com a professora, é super imprevisível o que está acontecendo, né? E aí o Franklin ainda colocou o artigo 6º, inciso 5º. Perfeito, perfeito, tá? Enfim, verificar se nesse contrato foi oneroso, se ele está tendo muita dificuldade para pagar, se não houve negociação, principalmente em prestação agora de serviços, né? Tudo vai depender do diálogo entre as partes, tá bom? Então, cuidado com essa questão, tá, Nancy? Para fechar, foi você que trouxe, mas a sua dúvida pode ser a dos colegas também, tá bom? Quando você coloca, professora, eu entendo o CDC, não tutela a teoria da imprevisibilidade. Não. Ele não tutela a teoria da imprevisibilidade. Não é que ele não tutele. Existe a teoria da imprevisibilidade, contudo, para a revisão de um contrato, ela não será levada em consideração. Aí é diferente, entende? A expressão, como eu coloco na língua portuguesa, ela pode mudar todo o contexto. Professora, de nada, querida. Aí eu deixo com você, não sei se também alguém da turma quer falar mais alguma coisa. Eu combinei com a professora porque eu ainda tenho uma outra turma, né? Porque eu vim aqui, mas graças a Deus deu certo. E, professora, se você quiser fazer às vezes de findar, falar alguma coisa, ou se a turma também quiser, de minha parte, só fico realmente com a pendência ainda hoje de deixar o nosso mapa conceitual para a turma no NEAD. Tá, mande para mim também, tá, professora, por favor. Ah, mando sim, com certeza. De nada, Eu só Monique. queria agradecer, professora. Obrigada pelos alunos, obrigada, professora, por esse momento. Depois mande a gravação do Zoom para a gente. Ah, vou mandar sim. A Ana Clara está perguntando se tem alguma orientação específica para o trabalho, forma de envio e elaboração. Ana Clara, a forma de envio e turma, por favor, façam pelo link. Eu não sei como foi que a professora Ana Luísa colocou, mas eu estou falando em relação à nossa disciplina, tanto é que eu e a professora Ana Luísa vamos corrigir depois, né, professora? A gente ficou não é assim, Ellen de um lado e Ana Luísa do outro. Na verdade, se, por exemplo, o aluno fechou a dela, não fechou a minha, vai ser somada, dividida por 2 e aquela nota, tá? Não vai ser, até porque às vezes o aluno não vai bem numa disciplina e vai na outra, tá bom? Ana Clara, a orientação, estou falando em relação a consumidor.
Se vocês postarem através do link do Google Forms, eu tenho como passar para a professora Ana Luísa. O Google Forms é muito mais célere, muito mais rápido, tá? Na plataforma NEAD, professora Ana Luísa, se a gente usar algum outro link que não seja do Centro Universitário Fibra, a gente tem que deixar a atividade, mas nós já deixamos essa atividade para eles. Então, eu só estou orientando a forma de envio. E quanto à orientação da atividade, Ana Clara, é literalmente responder a letra A e responder a letra B, uma resposta baseada na lei. Eu acho que é isso, né, professora Ana Luísa? É baseada na lei. Não é, até porque o Google Forms ele tem um limite, tá, gente? Não são 30 linhas, não. Eu acho que ele dá 6 ou 7 linhas. É uma situação objetiva, pontual, assertiva e baseada legalmente, tá? Se você foi prolixo, nem dá. Nem dá. Até porque nós temos outras turmas, outras circunstâncias, temos que fechar. Então, o objetivo é isso, tá bom? Gente, que a Monique, ai Jesus. Se alguém tiver alguma dúvida de algum trabalho, eu vou deixar um pouquinho para eles, né, professora? Ver se eles ainda têm que a gente fica falando, de repente o aluno está com alguma dúvida. Ana Luísa. Hoje não, pode falar. Então, levando em consideração o princípio do pacta sunt servanda, sempre vai ser necessário mostrar, provar que uma das partes do contrato ali ele está se tornando excessivamente oneroso. E aí é que ele poderá pleitear a revisão contratual mediante um caso superveniente ou extraordinário. Basicamente, a redação do 478, né? Isso, exatamente. Tem que provar. O 479, Franco, ele vai complementar, que vai dizer a resolução. O que é resolução? A extinção do contrato. A resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. O exemplo que eu dei, por exemplo, do locador e locatário, começaram o contrato com a economia, com a inflação controlada, aí no meio do contrato descontrolou. O que é que pode acontecer? O locador pode chegar com o locatário e dizer, olha, vamos revisar a cláusula que fala do aluguel. Se o locatário concordar, aí nós vamos para 479. A resolução poderá ser evitada. Se o locatário não concordar, aí cabe ao locador ir lá para 478 e provar para o juiz tudo isso que eu estou falando, que quando começou o contrato a inflação era tanto, quando no meio já era tanto e no final será tanto. Então, ele vai ter como provar para o juiz quais são as perdas que ele vai ter. Então, nesse caso, tem que provar sim. Certo, Frank? Eu tenho uma última pergunta. Ok, professora. Obrigado. Tem uma pergunta aqui da Emily e eu vou pedir para a turma que, se houver, eu acho que a gente dá mais 2 minutinhos para qualquer outra pergunta, né, para não ser também cerceadora aí, porque eu sei que os alunos agora vão ter dúvidas, né? Isso é normal, tá bom? E aí, como vocês vão entregar, eu acho que é só dia 14, né, professora Ana Luísa? 15, nós marcamos 15. Então, se tiver qualquer tipo de dúvida, gente, ainda vocês têm a oportunidade de esclarecer nessa próxima semana, tá bom? Normal, estou fazendo trabalho, pintou uma dúvida, eu tenho aula ainda com as professoras. Eu vou me ater somente na última pergunta, que agora que eu estou vendo que foi feita, eu peço desculpa a Emily, porque foram várias. A Emily colocou assim, professora Ellen, a problemática da questão 2 se enquadra, que foi a minha problemática, na infração contida no artigo 35D da Lei 9656 de 98, sim. Sim, Emily, se enquadra. Para quem não lembra, não sabe, a Lei 9656, ela fala dos planos de saúde, tá? E, professora, você falou de exemplo de banco, você falou de 60 toneladas de soja, porque eu não posso dar o mesmo exemplo, porque essa é a pergunta para vocês, mas ajudando um pouquinho a turma no sentido de condução mais assertiva, tá? Os planos de saúde, por incrível que pareça, foram os que deram mais problemas nessa situação pandêmica. Eu até cheguei a conversar informalmente, não foi, professora Ana Luísa? Você que trouxe até, eu quero dizer até que foi nessa conversa informal, antes da gente materializar a aula. Então, na verdade, o que acontece é que essa lei de plano de saúde, ela estabelece que o consumidor ele pode optar por manter um contrato antigo de plano de saúde que ele já tinha, ou até vir a adaptar esse contrato de plano de saúde, tá? E o que acontece é que
no caso, tem que verificar se na cláusula contratual está dizendo se o titular pode incluir dependente, se não pode incluir dependente, se ele tem direito somente na hora que ele assinou o contrato a um plano de urgência e emergência e não está coberto UTI. Então, na verdade, o que eu quero que vocês percebam é que como é que se enquadra a teoria da imprevisão no plano de saúde. Tá? Lembrando que o CDC, para revisão contratual, não se baseia na teoria de imprevisão, mas aí eu tenho que ver se, nesse caso do plano de saúde, se houve, pergunta, houve onerosidade excessiva para o consumidor? Houve algum fato novo? Esse fato novo foi capaz de gerar desequilíbrio contratual? Se a resposta for sim, mais tendente para o consumidor, tá? É isso que eu posso dizer de dica. Ok? De nada, Amy. Bom, gente, da minha parte, eu quero agradecer. Muito obrigada, professora Ana Luísa. Nós vamos fazer isso presencial. Eu que agradeço. Foi ótimo. Eu acho que a gente aprende, eu aprendi mais de civil, né? E, na verdade, a gente, claro, vê tudo e passa em tudo. Às vezes o aluno não entende, né? Mas é que a gente acaba escolhendo, não é verdade, professor? Uma vertente, né? A gente acaba se dedicando mais. E a minha área é bastante pública, é direito administrativo, constitucional, que eu já lecionei para a turma também, né, consumidor, e acaba que eu não pego muito a seara privada, né, que vem aí das questões dos contratos, a questão civilista. Então, desde já, muito obrigado, e que bom, eu quero agradecer aos alunos, a cada um que estava aqui. Eu acho que nós tivemos uma inserção maciça, professora, nós temos 25 alunos em sala. É uma turma, a turma TA, extremamente participativa, não só aqui, como sempre foi, né? Eu percebo. Então, assim, é uma turma que quer aprender, que está junto com a gente, tá? E, na verdade, eu agradeço, acho que foi extremamente positivo. E olha que a gente está em aula remota. Quem dera se a gente pudesse replicar mais isso, eu acho que agrega para nós e para os alunos. Então, obrigada pela confiança no nosso trabalho. Para você a finalização e muito obrigada desde já. Obrigada, professora. Obrigada pelos elogios que estão aparecendo aí para nós, pela turma também. Gosto muito dessa turma e espero que a gente possa se encontrar presencialmente logo, logo. Ai, se Deus Beijo, quiser. gente. Obrigada. Olha, eu vou bater uma fotinho aqui agora. Pronto, já foi. Tá, gente. Beijo. Tá. Professor, eu deixo para você o nosso Zoom, tá bom? Vou deixar os dois Zoom, vou enviar para você. Gente, eu vou fazer até melhor. Eu vou deixar o Zoom e o mapa no NEAD. Eu acho que é melhor, né, professora? Deixa eles verem de novo, voltar aí de novo, né? Eu vou deixar esse Zoom e o mapa, tá bom? Só peço um pouquinho de paciência, que eu deixo até hoje, só não agora que eu vou entrar em aula, tá bom? Tá, mas você tem que me mandar para eu colocar no meu também, tá? Não, eu vou lhe mandar sim. Pode deixar por e-mail, professora. Eu só peço até o final do dia de hoje, por favor, tá bom? Tudo bem. Tá, obrigada. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um abraço.